Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um projeto muito interessante, tá? É um amplificador de áudio de alta potência que vocês vão poder fazer em casa. Ele é ideal para poder fazer festas, discoteca, tá? Ele tem alta potência e pequenininho, tá? Trata-se de um projeto que eu patenteei em 2000, tá? Tem toda uma história por trás disso, tá? Eu patenteei esse projeto em 2000. Na época não existia, eu criei essa técnica de amplificação em classe D para áudio. Eu faço um amplificador de alta potência com onda quadrada, tá? Só que foi uma novela imensa, eu fiquei lutando no NPI para me dar patente, nunca me deram a minha patente, tá? No final me roubaram a minha patente. Quer dizer, eu não posso afirmar que me roubaram, tá? Isso aí seria um pouco de precipitação minha. Mas tudo me leva a crer que eu inventei, só que no final não me deram a patente, porque na época que eu patenteei isso ninguém conhecia, nenhum professor da minha faculdade, na época que eu estudava engenharia eletrônica, conhecia, todos me animaram a patentear. Eu patenteei, ficou 12 anos o NPI para me dar uma resposta, parecia que estavam esperando que eu morresse. Como eu nunca morri, no final me deram a minha resposta depois de 12 anos, que eu fiquei pagando anuidade e esperando. Disseram que quem inventou foi uma patente primeiro na China, em 97, mas é uma coisa que eu vou ficar sempre na dúvida se é certo ou não, mas enfim, quem sou eu para questionar, né, o NPI, né? Ele falou que eu não inventei, vou ficar a vida toda com essa dúvida. O fato é que eu perdi toda a fé em patente, nunca mais tenho mais nada aqui nesse país. E eu vou mostrar para vocês, tá? Para quem não conhece, podem buscar até na internet a patente que eu fiz, é essa aqui, ó, PI 0003315-4A2, tá? Se vocês buscarem no NPI, com esse número de patente, vocês vão ver que eu patenteei isso em 2000, tá? Mas não me deram o direito da carta patente. Aí eu não sei se eu inventei ou não, mas eu sei o que eu fiz, tá? Enfim, eu vou ensinar para vocês como se fazer um amplificador muito bacana com essa ideia. Mas antes de começar, é bom falar um pouco da problemática para que vocês possam compreender a solucionática, tá? Entre aspas, né? Por quê? Porque vocês conhecendo o problema da coisa, vocês vão valorizar muito mais esse aparelho, tá? Então é bom, primeiro vamos falar os problemas. Como era feito os amplificadores de áudio antes de eu inventar isso? Era o seguinte, o amplificador de áudio, imagine que você tinha aqui um amplificador, ou melhor, fazer com um transistor, para quem entenda melhor. Você tem aqui um transistor e aqui outro transistor. É isso para vocês entenderem. Aqui vai na linha de mais B, e aqui 0 volts, tá? Aí vocês querem amplificar isso, tá? Quando vocês amplificam isso, jogam isso numa resistência, o que acontece? Acontece o seguinte. Aqui, inicialmente, está com a metade, vamos dar número às coisas. Vamos supor que eu tenho aqui 10 volts, um exemplo, 10 volts. Então, aqui eu tenho 5 volts, tá? Quando o áudio vai subindo aqui vai ter que corresponder também à subida, tá? Então, isso aqui vai subir e vai cair. Ele está inicialmente em 5 volts, perdão, em 5. E vai subir máximo até o VCC, que é 10, e máximo até o terra, que é 0. Ou seja, vai ter uma oscilação de 5 positivo e 5 negativo. Então eu vou ter na saída aqui isso aqui, tá? Eu vou ter mais 5 volts e menos 5 volts máximos no meu áudio. Só que quando isso ocorre, suponhamos que isso aqui esteja subindo na metade da tensão. Aí aqui chegou só em 2,5 volts. Quando isso acontecer, isso aqui vai estar com 7,5 volts. Mas para chegar a 10 falta 2,5. Então eu tenho aqui na minha carga, tá? Eu tenho aqui na minha carga 2,5 volts e vou ter aqui também uma tensão de pico que subiu 2,5 volts, 2,5 volts. Note que a potência na minha resistência é a mesma que vai ter no transistor, porque eu tenho a mesma queda de tensão e a mesma corrente passando. Ou seja, eu tenho um rendimento péssimo. A mesma potência que eu tenho aqui, eu tenho dissipada nesse transistor, somada com esse, porque ele fica trocando. Aí no inverso é a mesma coisa. Aqui eu vou ter uma queda de tensão quando a tensão for negativa. Então, a somatório das energias térmicas que esse transistor vão dissipar vai ser a mesma que a potência na saída. Então, o rendimento disso é de máximo 50%.
Na verdade, eu tenho muita potência na entrada para ter pouca potência na saída e um calor tremendo. Eu tinha que fazer aqueles amplificadores gigantescos, com dissipadores de alumínio gigantesco e com ventilador para ter potência para uma discoteca. Com a técnica que eu criei, eu acabei com isso, eu solucionei isso. Por isso que hoje vocês têm amplificadores de alta potência compacto, tá? Mas torno a dizer, eu não posso afirmar que eu inventei isso. Quando eu patenteei, eu acreditei que sim, mas o NPI me negou e eu vou sempre ficar nessa dúvida, tá? Então, o que eu fiz? Tá? Eu fiz o seguinte. Primeiro eu pensei em fazer várias fontes de tensão, tá? Várias fontes de tensão. E aí o que eu faria? Eu faria... Isso foi o que eu pensei quando surgiu a ideia. Tá? Eu faria... Não, perdão, isso aqui não é aqui não. Isso é aqui, aqui e aqui. Eu faria vários dispositivos de modo que quando a tensão fosse subindo, esse aqui ia conduzir primeiro. Aí jogaria para minha carga, ou para minha carga RL, um valor que ia subindo assim, ó. Quando chegasse aqui, já é a tensão da fonte. Esse já estava com a mesma tensão, aqui não tinha queda nenhuma de tensão. Esse continuaria subindo a tensão e depois, quando chegasse a tensão, esse continuar subindo. Aí eu ia ter a minha senoide, com várias etapas de transistores, de modo que eu sempre ia ter pequenas quedas de tensões aqui. O arrendimento ia ser altíssimo aqui e aqui quase não ia esquentar nada. Eu ia solucionar o problema do aquecimento e do desperdício de energia. Só que isso aqui ia ser um circuito extremamente complicado. Vários, dezenas de centenas de transistores, várias fontes, inviável. Mas eu não desisti, eu fiquei pensando, poxa, mas tem que ter uma maneira de fazer isso. Aí eu pensei no seguinte, bom, as fontes chaveadas, fonte switch, ela trabalha da seguinte maneira, ela trabalha assim da seguinte maneira. Ela trabalha em corte e saturação. Ela fica com uma onda quadrada, então aqui eu tenho corte e saturação, tá? A minha saída. De tal maneira que quando isso aqui chaveia, eu jogo todo o VCC na saída. Então eu tenho toda a tensão na minha carga, e nenhuma tensão no transistor. Então a corrente está aqui, toda a potência aqui. Quando isso aqui chaveia isso aqui, é a mesma coisa, eu jogo o zero todo para cá, eu tenho toda a tensão na carga e nada no transistor. Então nunca tem potência aqui, só na saída. Mas o problema é que isso aqui é uma onda quadrada. Mas as fontes chaveadas, o que elas faziam? Elas pegavam esse sinal e jogavam numa bobina e num capacitor, de modo que na carga RL eu tinha um valor médio. Vamos suponhamos que ela esteja assim perfeitamente simétrica. Aqui eu ia ter 1 sobre 2 de VCC. Agora suponhamos que isso aqui estivesse assim, ó. Um pulsinho pequenininho e um negativo grandão. Então eu tenho muito mais o terra do que o VCC. Então o valor médio aqui ia ficar mais próximo do zero, em vez de ser meio VCC, ia ficar, por exemplo, 1 sobre 4 VCC. Ia ficar aqui, se aqui tivesse 10 volts, nesse caso eu ia ter uns 2,5 volts, valor médio. E se ele tivesse ao contrário, se ele tivesse assim, e aqui pequenininho, ia ser o contrário, tá? Eu ia ter mais VCC, eu ia ter, no caso, 7,5 volts. Aqui, mas sem aquecimento aqui. Então, note que as fontes chaveadas conseguiam me dar uma tensão média por corte e saturação sem desperdício de energia. Mas só que isso era um valor médio, era um ponto. Era um ponto da minha senoide. Era esse ponto, ou era esse ponto, ou era esse ponto. Mas o áudio, ele varia a cada momento. Então, porra, como... Eu já tinha uma dica nisso aqui, mas agora faltava saber como eu fazia isso oscilar. Aí eu tive a grande ideia. Na época, eu pensei o seguinte. Eu pensei
em botar um comparador assim, tá? Aqui menos e aqui mais. E aqui é minha saída. Tá? Esse comparador, eu na entrada negativa eu botaria uma dente de serra. Uma dente de serra no modo triangular. Nessa entrada aqui eu colocaria o meu áudio, tá? Que são as senoides. Aí o que aconteceria é o seguinte, quando aqui, por exemplo, eu tivesse 0 volts no meu áudio, não tem nada, volume mínimo, esse ponto aqui, quando passasse o positivo, aqui eu ia ter uma onda quadrada para baixo. Ia ficar durante todo esse período aqui. Tá? Quando ele invertesse o valor, aqui já ia subir. Ia ficar durante todo esse período aqui. Tá? Só que com a introdução dessa onda senoidal aqui, é como se eu pegasse isso aqui e mudasse o referencial. Jogava para cá, jogava para cá, jogava para cá. Tá? Eu estou mudando o referencial, estou fazendo com que esse meu referencial para inversão altere em função disso aqui. Então, eu ia passar a ter essa senoide aqui da seguinte maneira. Eu ia passar a ter um trem de ondas que ia fazer isso. Aí depois ela ia engrossando. Então, repare o seguinte, eu ia alterando, aumentando aqui e diminuindo aqui, depois aumentando aqui e diminuindo aqui, ia ficar trocando. Isso, eu ia fazendo uma alteração nessa amplitude aqui e nessa aqui em função da minha senoide. Então, para cada um dos infinitos pontos, eu ia ter uma onda quadrada referente a isso. Ou seja, para esse ponto aqui, por exemplo, eu ia ter essa onda quadrada aqui. Assim, um exemplo, eu ia ter essa onda quadrada. Para esse outro ponto aqui, eu ia ter essa onda quadrada aqui, por exemplo. Tá? Eu ia ter essa onda quadrada. Para esse aqui, eu ia ter essa onda quadrada aqui. Para esse aqui, eu já ia ter essa onda quadrada aqui. Para esse aqui, eu ia ter essa onda quadrada, aqui. Enfim, para cada infinito ponto eu ia ter uma representação de uma onda quadrada. Isso ia me garantir um sinal digitalizado, digamos assim, com distorção zero. Não ia ter distorção. Por quê? Porque eu ia ter todos os infinitos pontos representados na saída do meu amplificador, tá? Aí eu tinha só que agora filtrar como filtra também uma fonte chaveada. Aí estaria surgindo o amplificador em classe D para áudio com alto rendimento energético. Aí eu botaria numa bobina e num capacitor, e aqui seria meu alto-falante. O que aconteceria? Eu teria essa onda quadrada aqui, vamos supor que ela está assim, simétrica, tá? Não está bem simétrica não, está simétrica, tá? Então, se está simétrica aqui eu tenho que ter meio do VCC daqui, tá? Por quê? Porque quando isso aqui estiver alto, totalmente saturado o VCC aqui está vindo uma corrente que está fazendo carregar esse capacitor. A tensão está subindo. A tensão está subindo. Só que ela vai subindo lento, né? Quando isso aqui inverte, aí eu vou ter o mesmo tempo para a descarga dele. Então, ele vai descarregando, tá? Com o mesmo tempo. Tá? Então, na verdade, o que eu teria? Eu teria aqui uma pequena senoide, mas num valor, aqui é o 0 e aqui é o VCC. Uma pequena senoide que não ia fazer nada aqui, porque é muito pequeno o nível de áudio. Tá? Aí eu botando aqui um capacitor, claro, um capacitor. Esse sinal aqui da portadora ia ser insignificante, não ia produzir energia nenhuma. Mas quando tiver essa modulação aqui, aí sim eu ia ter meu áudio bonitinho, tocando aqui no alto-falante, com rendimento energético extraordinário. Então essa foi a primeira versão do amplificador em classe D que eu patenteei. Tá? Depois eu já não patenteei mais aperfeiçoamentos, não fiz. Por quê? Porque como me negaram a patente, eu não aperfeiçoei mais, eu não publiquei aperfeiçoamento, mas eu fiz 2 aperfeiçoamentos. O primeiro aperfeiçoamento que eu fiz foi o seguinte:
Eu mostrei esse aqui, né? Que é uma onda triangular. E aqui é a senoide, tá? Menos e mais. Mas aí eu fiz um outro aperfeiçoamento. Qual foi o aperfeiçoamento? Eu fiz isso aqui. Menos e mais. E aqui agora eu jogo meu áudio e aqui minha neticerve, minha onda triangular. De tal maneira que para o valor médio eu vou ter uma onda assim, tá? Essa aqui vem para cá. E aqui seria a minha carga. Aqui é a minha carga que vai ser alimentada. Eu teria uma onda assim, tá? E aqui eu ia ter a mesma onda. A mesma onda. Então a diferença dessa para essa sempre vai ser zero. Quando aqui tiver mais, aqui está mais. Quando aqui tiver menos, aqui está menos. Então daqui para cá eu não tenho DTP, eu não tenho corrente nenhuma. É como se o alto-falante enxergasse só uma DC. Então é um sistema com portadora suprimida. Eu não tenho a portadora, eu suprimi. Quando tiver a variação, esse aqui vai tender a afinar no mesmo momento que esse aqui tende a engrossar. E aqui afinar. E aqui a engrossar. E vice-versa. Aí quando esse aqui tende a engrossar, esse aqui tende a afinar, e esse aqui tende a afinar, e esse aqui tende a engrossar. Então, na verdade, agora, em vez de eu ter aquela tende de terra que eu falei para vocês, eu botei isso aqui, ó. Zero quando não tem sinal, aí eu começo a ter isso. Começa a ter isso. Isso aqui é o positivo. E o negativo passa a ter isso aqui, ó. Então, reparem que agora eu estou modulando diretamente só o positivo e só o negativo, que vai ter corresponder ao meu mesmo sinal senoidal na hora de filtrar e botar no capacitor. Mas sem onda, sem portadora. É diferente do outro sistema. Esse aqui é muito melhor, por quê? Porque o filtro passa a ser muito mais fácil, eu posso trabalhar com frequências mais baixas de portadora e ficou um sistema mais eficiente, tá? E eu fiz a terceira versão para isso. A terceira versão, só que essa versão eu vi na Wikipedia que já existe. Eu não cheguei nem a publicar, o pessoal mesmo que inventou por conta própria, porque eu não publiquei. Mas eu também cheguei a fazer isso, tá? Eu não patenteei, mas é que negócio. Uma vez feito as bases, todo mundo vai aperfeiçoando. Eu não cheguei a ensinar com essa perfeição, não. Mas eu vi que já existe. Mas eu nem cheguei a aperfeiçoar. Quer dizer, eu não cheguei a demonstrar, mas eu cheguei a esse ponto também antes de ver. Aí a terceira aperfeiçoação que eu fiz e que eu não vi em lugar nenhum, e eu vou mostrar para vocês agora, eu não sei se já existe, mas se não existir, estou mostrando de primeira mão aqui, tá? Que é o seguinte, essa é a última versão e vai ser que eu vou, o projeto que eu vou montar, que eu vou mostrar para vocês montarem, que eu fiz nessa versão. A terceira é o seguinte, a terceira, eu tenho um amplificador aqui, com entrada positiva, e um aqui com entrada negativa, tá? Positivo e aqui negativo. Aí o que eu fiz? Aqui eu tenho um referencial de voltagem, tá? Aqui eu tenho uma resistência e aqui uma carga RC para isso aqui entrar em oscilação. Tá? E aqui o meu sinal de áudio entrando aqui. O sinal de áudio entrando aqui. Aqui é uma voltagem. O que acontece? Põe aqui na saída uma outra realimentação, mas só que agora resistiva, puramente resistiva. E essa aqui vai ser negativa, a realimentação, e essa aqui é positiva. A realimentação positiva vai fazer isso aqui oscilar. Por si só, isso aqui vai ficar tendo uma onda quadrada, vai oscilar. Tá? E ele vai oscilar na simetria necessária para que a tensão aqui tenha a tensão desse referencial, tá? Calculado por essa e essa. Então, o que acontece? Se essa tensão aqui, esse referencial, eu tenho 1 volt, por exemplo, eu vou ter que ter 1 volt aqui. Então, eu vou ter que ter uma largura aqui e aqui, que por esse divisor de tensão me dê esse 1 volt aqui. E aí eu tenho minha onda quadrada aqui já definida, na minha RL. Só que se isso aqui alterar de nível, eu vou ter que alterar esse trem de ondas aqui para que eu mantenha ao mesmo 1 volt aqui. Isso aqui é um referencial que não pode ter erro, vai sempre ter que ter 1 volt. Então isso aqui vai estar subindo ou caindo,
esse trem de zero que vai estar aumentando, diminuindo, em função de manter a mesma tensão aqui, que isso aqui está querendo sempre alterar. E aí eu vou ter a mesma coisa, isso aqui alterando, do mesmo jeito, alterando, só que sem ter que ter onda triangular. Eu não tenho mais onda triangular. Já não tenho que fazer oscilador, já não tenho que fazer onda triangular, nada. O próprio amplificador já se oscila e já se realimenta. A vantagem é que eu tenho correção dos erros, já que eu tenho um sinal, aí sim sem distorção nenhuma, porque tem realimentação da saída para a entrada. Com esse referencial aqui que o erro tende a ser zero. Com isso, eu tenho um amplificador mais preciso e é uma técnica também que eu aperfeiçoei. Tá? Desse amplificador em classe B. Então, agora, vocês já sabem, já conhecem a problemática da coisa, já conhecem a solução que foi dada, já estão familiarizados com a coisa, agora eu vou mostrar o produto que eu tenho pronto e vou ensinar vocês como montar. Vocês vão ver que é muito bacana. Pessoal, o negócio é o seguinte, antes de ir para a parte interessante da produção, eu lembrei de um tema que é muito importante, que com certeza vocês vão se questionar, então eu vou explicar logo. Esse aqui tem as particularidades dele, é o seguinte, bom, eu já expliquei que aqui ele se oscila, né? Eu tenho um referencial de tensão, aqui eu vou fazer uma realimentação positiva para ele começar a oscilar a onda quadrada, e aqui, nesse ponto, eu tenho que ter um capacitor de filtro, de modo que aqui na oscilação eu tenha sempre o meu valor médio aqui, com uma pequena oscilaçãozinha pequenininha aqui que vai fazer a onda quadrada, mas eu vou ter um valor médio que vai ser o mesmo valor que esse. Esse valor médio vai vir por essa onda quadrada e vai fazer com que aqui eu tenha uma simetria de onda de tal maneira que ou carregue mais tempo ou descarregue mais tempo para que o valor médio aqui seja o mesmo que esse. Então, se aqui for subindo, isso aqui eu passo a ter menos onda positiva aqui e mais negativa aqui para que aqui não suba. E eu sempre tenho um valor médio. Então, o interessante nessa aqui, eu queria dizer para vocês é o seguinte, que a relação dessa por essa aqui me vai dar o ganho, inclusive. Suponhamos que essa aqui seja de 100K, essa resistência, e essa aqui seja de 1K, eu vou ter 100 sobre 1, eu vou ter um ganho igual a 100. Se aqui eu tiver 1 volt, aqui eu vou ter 100 volts na saída. Eu vou ter 100 volts aqui, e se aqui eu tiver 1. Então isso aqui ainda me dá o ganho de tensão em função dessa por essa aqui. Então ficou tipo um circuito operacional, mais de onda quadrada. Por isso que eu achei que esse aí é show de bola. E outra coisa também interessante que vocês vão se perguntar é o seguinte, como calcular esse filtro aqui indutivo, né? Esse filtro indutivo é o seguinte, faltou de explicar como calcula ele. Eu vou ter que ter aqui uma bobina, um capacitor, aí tem que botar aqui um resistor, aqui é a minha saída, tá? E aqui é meu alto-falante. Esse capacitor tem que ser um valor alto, de modo que todas as frequências de áudio passem por esse aqui, tá? Então um valor bem alto, aí 1000 microfarad, 2000 microfarad, para que toda a frequência de áudio passe por aqui. Quanto maior, menor a impedância desse, maior o valor desse aqui, tá? Para 8 ohms, aqui basta ficar com 1000 microfarads. Já se for um alto-falante de 1 ohm, aí tem que botar 4000 microfarads, falou bem alto, tá? Para que todas as frequências de áudio passem. Agora o interessante é saber como calcula a bobina e o capacitor de filtro. O cálculo é feito da seguinte maneira. Suponhamos que aqui seja um alto-falante de 8 ohms. Se é 8 ohms, então para maior frequência de áudio, essa bobina tem que ter 8 ohms também, para maior frequência de áudio, que vamos calcular em 16 kHz. 16 kHz. Por quê? Porque isso não adianta botar 22 kHz, que isso aqui limita um pouco a frequência mesmo, tá? Afinal, vai ter que ter uma onda quadrada de muito alta frequência. É a desvantagem desse amplificador, ele não é muito perfeito em agudo, mas eu consigo bom agudo. O que eu estou ensinando para vocês tem uma boa qualidade de agudo. Suponhamos que seja 16 kHz a frequência máxima de áudio. Então, para 16 kHz, como aqui tem 8 ohms, essa bobina a XL tem que ser igual a 8 ohms. E XL é igual a 2π FL. Bom, então a L e o C é calculada da seguinte maneira, tá? A L vai ser igual a XL sobre 2πf, tá? No caso, a XL, se o alto-falante for de 8 ohms, aqui vai ser 8, tá? O XL vai ser 8. Sobre 2π vale 6,28, isso é uma constante matemática. Π vale 3,14, arredondadamente, 2π 6,28.
F é 16 kg, que é a frequência que a gente combinou, né? Que é a máxima frequência de áudio. Então 16.000. Aí calculando isso, eu arredondei para L igual a 100 microhenries. Que na verdade a CGL ficou como praticamente 10 ohms. Tá? Eu arredondei para isso aqui. E o meu C é o seguinte, C é igual a 1 sobre 2π fxc. O x eu também sei que eu quero que seja 10 ohms, né? Porque aqui eu fiz 10, então eu vou botar 10. Pode ser 8, vamos lá, eu calculei com 10. Então ficou 1 sobre os 10, né? Aqui o F é 16.000, né? Que a gente calculou, que a gente determinou. E o 2π é constante, 6,28. Calculando tudo isso aí, o C vai dar igual mais ou menos 1 microfarad. E o capacitor, 1 microfarad. Só que isso aqui acontece uma coisa interessante. Quando tiver em 16 kHz o áudio, isso aqui vai estar em ressonância. Na ressonância é perigoso isso aqui se acumulando, a tensão aqui subir, isso explodir tudo. Por isso que tem que botar um resistor aqui para evitar esse acúmulo de energia. 1/10 disso aqui, eu botei 1 ohm. Para proteção, para evitar o perigo da ressonância. Mas mesmo assim ainda é perigoso se não tiver essa carga. Se não tiver essa carga, toda a tensão de pico aqui vai estar nessa impedância aqui, é 1/10. Então você vai ter uma potência muito alta. Pode queimar um amplificador. Por isso não é recomendado nunca botar volume de música sem carga no amplificador em classe D. Sempre tem que estar com a carga. Porque com a carga, isso aqui vai consumir e os capacitores não se carregam em ressonância, que é perigoso. Então não tem perigo. E aí você tem uma curva quase que constante para o áudio. De 0 Hz a 16 kHz. Como está na ressonância, fica quase que constante. Todas as frequências. Quando a frequência aqui for caindo, essa XL diminui e vai passando todo para cá. Quando a frequência for subindo, isso aqui aumenta muito a impedância, a onda quadrada que está com uma frequência muito maior não passa e não chega aqui no meu alto-falante, só passa o meu áudio. Tá? Então, isso aí é como calcula a L e o C. Tá? Agora sim, vamos para o amplificador em si. Valeu, gente. Bom, galera, agora sim chegou a parte tão esperada, tá? Eu vou mostrar o produto, como ele é, como ele ficou e vou ensinar vocês como montarem isso, tá? Mostra aí pra eles aí. Aí. Isso aqui é o amplificador, vejam que é pequenininho, tá? Levinho, não pesa nada, tá? Eu vou ensinar vocês a produzirem isso. A caixa de som que eu estou usando, vejam a caixa de som, eu também que fiz a caixa. Eu vou ensinar vocês como configurar a caixa, como fazer uma caixa boa, tá? Vou ensinar também como fazer isso, para vocês terem um conjunto completo, tá? Mas antes eu vou dar uma demonstração pequena do som. Infelizmente, aí por essa via, vocês não vão ter como ter ideia da qualidade. Por quê? Porque até o som chegar a vocês vai depender do som que vai captar a câmera desse aparelho, vai depender da qualidade do amplificador de vocês aí, do alto-falante, enfim, vai chegar o som fora da realidade. Mas vai dar para vocês terem ideia, que funciona pelo menos, tá? Então eu vou ligar para vocês verem. Bom, aos que não gostam de funk, me desculpe, eu me amarro em funk, porque funk é que testa a qualidade de som. Ele tem o agudo lá em cima, o médio excelente e o grave bem baixo. Então dá para testar o alto, o médio e o baixo. Outra coisa, eu não botei muito volume, porque não ia adiantar nada botar muito volume. Afinal de contas, não vai chegar volume aí para vocês, só vai ficar distorcendo o som por causa que o microfone vai captar muita potência. Por isso eu não meter mais volume, tá? Então vamos primeiro para a caixa de som. Como vocês vão fazer a caixa de som? Vou te ligar ele aqui porque ele tá pegando o ruído aqui, tá aberto a linha. Vou te ligar ele para não ficar roncando aí, tá? Bom, como vocês vão fazer a caixa de som? A caixa de som tem que ser em 8 ohms, tá? Isso é só um canal, isso aqui tudo é um canal só. Eu vou mostrar por dentro para vocês verem como é que ficou. Ó, mostra aqui, por favor. Pra vocês verem como botar assim pra luz assim. Chega pra trás que eles vão vir na minha. Aí. Pra vocês verem como ficou por dentro, tá vendo?
Bom, aos que falam que a câmera treme muito, me desculpe, mas quem me ajuda a gravar é minha filha de 11 anos, tá? Então, assim é por dentro. A caixa de som é o seguinte, vocês vão botar, fazer ela em 8 ohms, tá? É uma só saída. Então, como eu fiz? Eu fiz assim, ó. Vamos ver se eles conseguem passar para eles a ideia. Eu fiz assim, eu botei 2 desse aqui, que é um tweeter para agudos, são esse aqui, tweeter e tweeter. Eu botei 2 em paralelo, 2 de 8 ohms em paralelo, que deu 4 ohms. Depois do outro lado tem mais 2 em paralelo, que vai dar 4 ohms. Aí os 2 em série dá 8 ohms. O mid-range é para médios, é esse aqui, esse e esse aqui. Eu coloquei também 2 em paralelo aqui, com esses 2 aqui em paralelo, e tudo em série dá 8 ohms. Depois, esse aqui, que é eu coloquei sub-woof. Vocês podem botar o woof, que é para graves, ou então um sub-woof, que é para muito grave mesmo, para quem gosta daquele som, que é mais um soco no peito do que um som. Aquele som vai ficar bum, que chega a balançar tudo, vocês sentem o impacto do som. Isso é com sub-woof. O woof, a vantagem do woof é que ele é muito mais alto. Se vocês querem barulho mesmo, muito barulho para ir longe, aí vocês trabalhem com o woof, que vai dar um grave, não tão grave como o contrabaixo não fica bom. Mas ele é muito mais barulhento, então o amplificador parece ter mais volume. Mas o subwoofer, embora baixe o volume bastante, mas ele dá aquele som com pressão, sabe? Aquele soco mesmo, que você sente a vibração do som. Eu curto isso, por isso eu botei subwoofer, tá? E subwoofer tem que ser feito com caixa selada. Reparem que ele está dentro da caixa selada, olha aqui pro lado para eles verem. Só quem está aberto é o tweeter e o mid-range. O subwoofer fica selado, fechado, numa caixa selada. Só que a litragem da caixa tem que ser muito maior. Fica melhor ainda. A minha caixa é pequena, que é para poder entrar num carro, tá? A caixa selada, por isso que eu selei a tapela aqui. Eu mesmo fiz as caixas, tá? Eu comprei a caixa pronta e só botei os alto-falantes. Agora, outra coisa interessante. O subwoofer eu botei 4 ohms. Um e insere com outro de 4 ohms. Aí vai dar 8 ohms também. Então, cada um, o grave tem 8 ohms, o médio tem 8 ohms e o agudo tem 8 ohms. Aí, isso tudo vem aqui na saída de um só canal. Agora, por que está tudo em paralelo e não cai a impedância, continua em 8 ohms? Porque cada um tem uma impedância para a sua respectiva frequência de trabalho. O subwoofer vai trabalhar com frequências baixas. Então, por aqui, deixa eu ver aqui, ele vai ficar até 3 kHz, vai ser o subwoofer. Passou de 3 kHz, ele começa a subir a impedância por causa do filtro que eu vou explicar, e começa a ter impedância alta, ele vai calando a boca. E aí começa a tocar o mid-range, que é esse aqui, que vai tocar de 3 kg até 9 kHz. Depois, passou de 9 kHz, ele começa a silenciar também, e só toca esses aqui, que são o tweeter, que é de 9 kHz para cima. Por isso eu tenho cada um em sua frequência de banda, e não tem impedância ao mesmo tempo, por isso que continua 8 ohms. Mas como você faz isso? Eu fiz o seguinte, nos tweeters eu coloquei um capacitor de 2,2 microfarad de 630 volts de poliéster em série. Aí eu garanti que passasse de 9 kHz para cima. No mid-range, eu coloquei um filtro passa-faixa de uma bobina de 200 microhenry em série com um capacitor de 4,7 microfarad de 400 volts de poliéster. Com isso, eu fiquei com uma frequência de ressonância aqui de 5,2 kHz. Quando esse 5 kHz chega a 3, a potência aqui caiu a metade. E de 5 chega a 9, a potência caiu aqui a metade. E quando aqui está com 9, a potência desse está a metade. Então metade com metade dá 1 inteiro. Passou de 9, esse aqui vai tendendo a ter 1 inteiro e esse aqui tendendo a 0. E se está abaixo, é o contrário. Esse aqui chegou a 3 kg e está com a potência a metade. E esse aqui em 3 está com a potência a metade. Baixou de 3, esse aqui tende a ter a potência inteira e esse aqui tende a 0. Então cada um fica com a sua potência e no final dá 8 ohms. Esse aqui eu coloquei só uma bobina de 200 microfarads em série com ele. Aí eu garanti que é essa frequência aqui máxima. Então cada um tem seu filtro. Aí vocês montam tudo e vocês vão ter uma caixa de qualidade, tá? A bobina eu fiz com fio de 16, essa daqui, porque a corrente é forte. Esse aqui eu já fiz com fio 18, porque com uma impedância 8 ohms já é menos corrente, tá? A bobina vocês podem fazer no núcleo, uma soneloide, um núcleo cilíndrico, não põe fechado não, porque pode saturar o núcleo, aí dá problema. Um tubinho grosso de ferrite e vocês enrolam. Aí mede a indutância.
Se caso não tiverem esse ferrite, vocês podem fazer uma rosca, que nem a que eu ensino no meu reator de LED, reator de fluorescente. Vocês simplesmente pegam um tubo, enrolam, uma espiga em cima de espiga, umas 100 espigas, aí amarra com braçadeira e medem. Se tiver com mais de impedância, mais de 200 micro, vocês tiram espiga. Se tiver com menos, põe mais de espiga, tá? Aí vocês vão fazer tipo uma rosca, tá? A bobina. E a relação de botar ou tirar a espiga é quadrática. Por exemplo, suponhamos que em vez de 200 micro, vocês estejam com 800 micro em vez de 200. Então basta dividir a metade, que vai dividir por 4. Aí cai para 200. Ou seja, se vocês dividem a metade, divide 4 vezes. O resultado, se vocês aumentam o dobro, aumenta 4 vezes, é em função quadrática. Aí vocês vão saber a relação de espiga para poder chegar ao valor que eu cheguei. Agora eu vou ensinar isso aqui, tá? Como é feito. Vocês estão vendo. Notem que isso aqui foi um protótipo. Então teve alguns gatilhos, tá vendo? Essas resistências estão penduradas aqui, vocês vão ter que se virar para fazer. Tá? As resistências estão penduradas, não tem previsão dela na placa. Essas daqui todinha não estão sendo usadas, tá? No circuito vocês vão entender. E eu não tirei, mas elas podiam sair daqui, tá? Então ficou uns gatilhos aqui, além da placa, vocês vão ter que se virar, tá? Porque esse é um protótipo. E o transformador colocado aqui, tá vendo? O outro aqui. E outra coisa interessante. Esse amplificador tem super alta potência, mas eu não uso o transformador, aquele transformador grandão, pesadão e caro. Por quê? Porque eu retifico direto os 110 da tomada, retifico aquela tensão altíssima de 180 volts que fica no filtro, eu trabalho com ela, sem transformador. Qual é a grande jogada disso aqui? Eu uso fotoacoplador para isolar a entrada de áudio que vocês põem aqui ou no computador, ou no celular, enfim, o que tu quer amplificar. Eu uso um fotoacoplador isolando a rede para que vocês não tomem choque. Mas na saída da caixa é perigoso, tá? Vocês não isolem direitinho, já não mexam mais com ele ligado, porque aí não está isolado, não tem transformador de fonte. Essa é a outra vantagem desse meu aparelho, eu não tenho transformador de fonte, eu não preciso daquele transformador monstruoso e caro. Por isso que ele é levinho, simples pra caramba. E com alta potência, dá para vocês fazerem uma discoteca numa boa, tá? Agora eu vou ensinar como que é esse esquema aqui, ó. Aqui tá o esquema dele, ó. Esse aqui é o esquema original da placa, tá? Que foi alterado. Eu alterei praticamente essa parte aqui, ó, na placa, tá? Não sei se vocês estão vendo ele, conseguiu focar o esquema todo? Beleza. Então, depois vocês dão um zoom aí, vocês vão ver como é que é o esquema, tá? Essa parte aqui praticamente foi alterada. Então o original é esse aqui, ó, que eu tive que fazer para a correção. Notem que aqui, nesse pedacinho, eu alterei um pouco. E aí na placa vocês vão ter que botar a correção. A maioria dos componentes na placa casam certinho, outros não, vocês vão ter que fazer. Agora, como isso funciona? Se lembra que eu falei que ele tinha que ter um referencial no operacional? O operacional está aqui, esse é o referencial. Eu coloquei um MOSFET que com tensões acima de 3 volts, 3,3 volts acima, ele satura. E abaixo de 3,3 ele entra no corte. Então isso aqui, a entrada desse MOSFET já passou a ser meu operacional. E aquela resistência de referência de voltagem já é a própria base dele, que trabalha com corte de saturação acima de 3,3 volts. Então aqui são aqueles capacitores de filtro por referencial. Aqui eu venho o sinal analógico para ser amplificado e aqui ele digitaliza. Aqui vem a realimentação, a RC, para realimentar, para oscilar, para ter onda quadrada aqui. Aqui é o amplificador inversor, para ter a realimentação aqui. E o ganho vai ser dado, que eu falei para vocês, dessa divididos por essa aqui. Tá vendo? Aqui é 10K e 330 ohms. Esse é o ganho do sinal que eu tenho aqui, que vai sair aqui. Até aqui eu tenho analógico, daqui para cá vai ser digitalizado. Aqui está as bobinas, a bobina que eu falo de filtro. Isso aqui é uma toroide, está enrolada junto os fios, é só um filtro de linha, para evitar ruído. Eu tenho vários filtros de linha, aqui também é um filtro de linha, feita com toroidezinha. Tá? Aqui, cadê? O outro filtro de linha, tá vendo? Esse aqui é um transformadorzinho pequenininho, que é esse aqui, ó. É esse aqui. É esse aqui, ó. É só para alimentar o cooler. É só para alimentar esse cooler aqui, esse ventilador aqui de refrigeração. Esse transistor e esse aqui é o único que esquenta e tem que ter dissipador. Tá aqui, esse está com dissipador. Eles esquentam um pouco, é o único, tá? Essa chave aqui é uma chave para diminuir o grave ou aumentar o grave. Diminuir o grave ou aumentar o agudo. Ela tá aqui, essa chavezinha aqui, ó. Ela põe mais ou menos de agudo, tá? Aqui a chave liga e desliga e aqui um volume, tá? O volume tá aqui. Aqui tá o volume. Aqui entra o sinal, passa pelo um filtro de linha também que é uma toroide. As toroides são essas aqui, quer ver? Aqui tem uma, ó. Aqui tem outra. Aqui tem outra aqui, ó.
A bobina de filtro de linha é essa aqui, ó. É no bastão de ferrite que eu fiz. Essa bobina aqui que eu ensinei como calcula, para filtrar a onda quadrada da portadora, tá? E o transformador que alimenta ele, o circuito todo, é pequenininho, é esse aqui. É um transformador para alimentar só a baixa potência. Ele vai alimentar só... Eu tenho que ter uma tensão aqui acima de 10 volts e abaixo de 14, para poder ter 8 volts aqui no meu regulador de 8 volts, para poder alimentar o circuito de baixa. O circuito de alta, ele é retificado direto, veja, retificado aqui em alta potência, não tem transformador nenhum, 180 volts direto. E vocês não tomam choque por causa desse fotoacoplador aqui. Aí esse fotoacoplador está sendo alimentado por um transformador isolador, aqui tá vendo, está isolado, pequenininho, para isolar isso aqui da rede. Então essa parte aqui não dá choque mais. E o som passa daqui para cá por intermédio de luz, tá? Eu converto o som em luz e eu transmito a luz por LED do outro lado e tenho de novo som. Então eu converto o áudio, o sinal de áudio em sinal luminoso, pego do outro lado esse sinal luminoso e tenho de novo meu sinal de áudio, tá? Aí isso aqui é feita a minha transmissão. Aí aqui eu tenho de novo o sinal analógico para ser amplificado por essa etapa aqui, que aqui por fim já é a parte da onda quadrada, do amplificador em classe D. Então esse amplificador, no caso, eu tô com uma potência de 150 watts de RMS, tá? Mas eu podia fazer com qualquer potência, não tem limite. Mas 150 watts de RMS de saída de som no alto-falante. Não é 150 watts de fonte, como muita gente fala. O comércio de áudio é muito mentiroso. O comércio de áudio é tão mentiroso que vocês não têm noção do quanto é a potência. Mas 150 watts direto no alto-falante em RMS é muita potência. Mas como mentem tanto, as pessoas estão acostumadas a comprar um amplificador de 10 mil watts que na verdade não tem nem 100 RMS. Como tem tanta informação mentirosa no comércio de áudio, vocês não têm noção. Mas 150 RMS no alto-falante, não na fonte, é muita potência. Mas quem quiser mais potência, isso não tem limite. Só fazer outra versão, novos amplificadores, tá? Isso não tem... Ele é até bom para alta potência. Baixa potência é melhor amplificador comum. Alta potência, o meu em classe D, tá? Esse aqui é para o meu uso, eu fiz de 150 RMS. Agora a placa. Essa placa aqui é essa aqui, ó. Tá dando para ele ver no todo? Então, essa aqui é a placa, como vai ficar, tá? O amarelo é o cobre e a parte de cima os componentes. Ah, não, tá de cabeça para baixo, pô. Vamos ver de novo aqui. Aqui. Tá? Tá dando pra ver? Então, essa aqui, o amarelo é os componentes. Esse aqui é aqueles resistores que eu falei que já não usa mais. Vocês vão ver no esquema, que eles não tem mais, não batem. E por aqui vocês têm que botar um fio, aquelas peças penduradas, que é essas que estão aqui, para poder corrigir. O cobre amarelo é esse aqui, ó. Deixa eu ver como é que é a posição, calma aí. Só pra ver como é que é. Entra a luz aqui. Calma, eu acho que é assim. É assim. O cobre é esse aqui, ó. O cobre é esse. Só que na verdade o cobre vai ficar assim na placa. Por isso que aqui sai assim amarelo, tá? O cobre tá amarelo, mas o cobre é assim, tá? Aqui fica aqueles resistores, aqueles resistores que não usa mais, tá? O cobre fica assim, para vocês verem como é que fazem. Tá vendo? Assim é o cobre. E a placa vai ter esse tamanho aqui, vai ter 20 por 12 centímetros. Tem 20 centímetros por 12 centímetros. Aqui tá maior do que é realmente, tá maior, vocês podem ver. Tá maior. Aí vocês vão botar o tamanho de 20 por 12 nesse desenho aqui. Aí esse desenho vai ser visto assim. Esse desenho assim, que é o que tá por trás, fica assim, ó. É como se eu tivesse transpassado ele pela placa, fizesse uma placa transparente, o cobre tá por baixo. Aí para ajudar vocês a montarem. Então montando isso, mais de 90% já está garantido montar de acordo com o esquema elétrico original, tá? Aí vocês vão notar que alguma coisa não bate, vocês corrigem aqui, põem gatilho, tá? Mais ou menos vai ficar assim. Aí vocês corrigem e vocês com isso já estão capacitados para montar o aparelho. Então, gente, o negócio é o seguinte, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu tentei passar o máximo possível o meu conhecimento para que vocês possam produzir isso em casa. É claro que para montar isso tem que ser realmente um técnico em eletrônica, tem que ter algo de conhecimento, senão não vai conseguir. Eu tentei resumir e fazer a coisa para leigo, mas tem coisas que são técnicas, não tem como simplificar muito, né? Senão acaba me perdendo até a explicação e o sentido. Eu espero que vocês consigam. Se eu puder ajudar, cada vez eu estou ficando com menos tempo. Muitas pessoas me estão cobrando muita coisa, perguntando muita coisa, eu não estou conseguindo mais responder a todo mundo, não estou conseguindo mais atender a todo mundo, porque realmente eu estou até, não sei se vocês repararam, com a aparência de abatido.
Por quê? Porque eu tô sem dormir. Eu já não durmo, eu já não sei mais o que é dormir. Eu tô cansado mesmo, tô estressado. Porque eu não tenho tempo para mim. Muita gente me perguntando, eu não sei se eu vou conseguir atender todo mundo, mas eu vou me esforçar para sempre responder e dar atenção para todo mundo na medida do possível. Se alguém eu passar por cima e não conseguir responder, foi porque eu nem vi, porque muita coisa tá chegando para mim mesmo. Eu agradeço o carinho, agradeço a audiência que eu tô tendo, tá? E eu vou viver disso mesmo, então tenho que dar atenção a vocês, aos meus fãs, tá? Porque é disso que eu vou viver. Porque eu já estou tendo até comercial no meu canal, já está entrando até algo de receita, tá? Então eu agradeço, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa eu tiro a dúvida. Valeu, então seria tudo. Até a próxima, esperem um novo vídeo que eu vou fazer mais coisas interessantes para vocês. Valeu, gente, isso é tudo, tchau.